não há ainda debate, não há mesa, eles vão apenas fazer análise conjuntural sobre a nossa situação política nacional. Eu passo então a palavra inicialmente a ela, Joana Angélica. Joana, a palavra é sua. Bom, para mim, antes de mais nada, eu queria parabenizá-los, né, pela organização do evento. Acho que o momento que nós vivemos hoje no país é um momento extremamente importante que iniciativas como essa aconteçam nas várias organizações, igrejas, religiões diversas e todos os movimentos sociais. Então é muito importante que nós estejamos atentos e que estejamos discutindo temas e questões que há algum tempo atrás pareciam estar sanadas e pareciam estar resolvidas, né? E nós percebemos a nossa fragilidade quando de repente as coisas, a gente tem uma guinada, né, de volta a muitas das coisas que nós pensávamos já estar esgotada nesse país, enfim. Gostaria de agradecer o convite, de estar aqui, para mim é um imenso prazer, né, estar aqui nesse momento. E eu saudar o meu colega aqui de palestra hoje, o Sérgio Gabriele, né, nós conversamos rapidamente sobre como é que a gente faria essa conversa. Eu pretendo, né, fazer uma fala, mas fazer uma análise de como é que nós chegamos aqui, né? Como é que a gente chegou aqui? O que é esse Brasil que tem tantos altos e baixos e que tem uma instabilidade política extremamente grande, né? E aí eu queria fazer um preâmbulo para a gente poder entender um pouco, não entender, mas para a gente perceber. Acho que a gente até sabe, mas muitas vezes nós não temos a dimensão do quanto que nós temos uma instabilidade política nesse país, né? Então, eu estou com a minha pesca aqui, obviamente, né? Porque são tantas coisas na cabeça que a gente tem que guardar algumas questões, né? Escrever algumas coisas. Então, eu queria começar no nosso Brasil, né? Do início desse nosso Brasil. Então, o Brasil, ele começa a sua história de uma forma extremamente pautado fortemente na mão de obra escrava. Então nós temos o tráfico de negros da África. Foram 350 anos de tráfico, né, de trazer negros da África para o continente americano, não só para o Brasil, mas para todo o continente americano. Mas em todo o continente americano, o Brasil foi o campeão de quantitativo de negros que chegaram aqui. Então, tem muita controvérsia em termos de quantos negros vieram trazidos da África, mas se tem estimativas de 12 milhões, de 20 milhões, de 6 milhões. O fato é que o Brasil, mais de 50% desses negros vieram para o Brasil, né? Os Estados Unidos também teve escravidão, mas para lá foram apenas 300 mil, ou seja, cerca de 2%. O Brasil foi quase 50% ou mais de 50% desses negros. Então, isso já é um começo onde você tem uma pequena elite, um pequeno grupo de pessoas que vieram que dominam a massa de pessoas, e não estou falando só dos negros, dos indígenas também, que também foram escravizados. Então, esse é o nosso começo de história. E a partir daí nós temos, passa o tempo e nós temos o Império, né? A Constituição do Império Brasileiro, com o famoso grito do Dom Pedro I às margens do Ipiranga, que é essa história que nós ouvimos nas escolas. E aí nós não percebemos, mais uma vez, passa ao largo das massas, da população, das pessoas, das pessoas comuns. Então, nós temos a necessidade de ter um herói que nos salve. Então, o herói da vez foi Dom Pedro I, que nos salvou dos portugueses, entre aspas, salvou, né? Mas então o Dom Pedro I vem e traz a famosa... Mas no Brasil nós somos baianos, acho que a grande maioria que é baiano não sabe da independência da Bahia. Essa independência da Bahia ela não é ensinada em lugar nenhum no Brasil. Nenhum dos historiadores, nós temos hoje na Universidade Federal do Sul da Bahia 13 historiadores, eu conversei com todos eles, inclusive historiadores que são baianos que fizeram um curso de história fora da Bahia. Não se fala na independência da Bahia. A independência da Bahia foi talvez um movimento que não é um movimento popular, mas que houve uma participação em alguma medida, né, das pessoas comuns, né, que teve luta, e isso não é ensinado, isso não é colocado. Então nós passamos ao largo dessa questão
da necessidade de organização social, de organização de pessoas que querem fazer mudanças. E aí nós vemos a abolição da escravidão novamente um acordo de elites, porque tinha problema já existia pressão para que acabasse, novamente algo feito nos gabinetes, né? E aí com a abolição da escravidão, nós no Brasil temos, e aí eu faço um paralelo, aqui eu não pretendo fazer apologia aos Estados Unidos ou coisa do gênero, mas apenas para mostrar a diferença de constituição da nação brasileira e da nação americana. Que muitos de nós admira tanto, né? O Brasil, muita gente quer ir morar em Miami, né? Porque lá é um lugar bom, né? E aqui é um lugar ruim, né? Esse é o que está no imaginário coletivo. E aí por que lá é um lugar bom, né? Porque lá nós temos, por exemplo, questões importantes sobre os Estados Unidos, é um país que explora praticamente o mundo inteiro, mas é um país em que dentro do país você tem instituições sólidas, né? E para se ter um exemplo, quando a Constituição Americana foi criada em 1751, se eu não me engano, 1700 e alguma coisa, e teve apenas 27 emendas ao longo desses mais de 230 anos de existência da Constituição Americana. Nós tivemos 7, e a última, de 1988, já tivemos talvez quase que a quantidade de emendas que os Estados Unidos teve em 230 anos. Né? Para você ter uma ideia, nós estamos na 7ª Constituição brasileira, já tivemos diversas emendas a essa Constituição. Então isso já mostra como que a gente é frágil do ponto de vista institucional. Muito frágil. Então a gente, qualquer vento, nós estamos... nós balançamos e muitas vezes caímos, né? Mas não morremos, continuamos vivos e continuamos lutando, né? E quando eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, por exemplo, quando eu falo da abolição da escravatura no Brasil, a gente tem, aí novamente fazendo um paralelo, né? Mas vou parar por aqui com o paralelo com os Estados Unidos, mas lá você tem uma segregação racial, negro fica aqui, branco fica aqui. Eu vivi 5 anos nos Estados Unidos e durante o período que eu vivi lá, eu passei muitas vezes em escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental, em que tinha a escola do branco, aqui de um lado, e passava a rua, andava... Eu morava num local que eu passava todos os dias na frente de 2 escolas, uma dos negros e uma dos brancos. Existia uma segregação extremamente grande nos Estados Unidos, e ainda hoje é assim, você tem muitos movimentos. Isso é ruim, é claro que é ruim a questão da segregação, mas isso também fez com que surgissem muitas lideranças, porque os negros se identificavam enquanto negros, enquanto grupos, e aí, a partir daí surgiram muitas lideranças. No Brasil, nós criamos o mito de que é da democracia racial, de que aqui não tem racismo, e que aqui todo mundo se mistura, que aqui todo mundo é feliz, e é isso aí. Isso fez com que os negros brasileiros não tivessem construído suas lideranças. Só muito recentemente a gente começa a ter os movimentos de resistência, os movimentos negros, as questões... Então, os movimentos sociais no Brasil sempre foram sufocados e foram tentados sempre colocá-los como se nós fôssemos uma nação fraterna e tranquila e que todo mundo é feliz junto. E a gente sabe que não é bem assim. Existe uma luta muito forte de classes e que a gente, né, a elite quer que a gente fique quietinho, caladinho, né, e é isso aí. Então, essa é uma questão extremamente grave que nós temos no Brasil, da constituição desse povo que se diz fraterno, que se diz cordial, né, mas que, de fato, temos algumas fissuras que a gente não cuida exatamente por conta desse mito, certo? E a questão negra é uma delas, né, os indígenas e outras, se a gente for citar aqui, são várias questões. E aí nós chegamos na República. A República, novamente, acordos de gabinete, um acordo cívico-militar, em que os primeiros presidentes são militares, e aí você tem essa República dividida só de 1889 até 1930, você teve vários presidentes no Brasil e era uma república pautada e principalmente na oligarquia, onde você tinha os coronéis, né? Que a economia brasileira era pautada principalmente na produção rural, né? Era uma economia rural, essencialmente, nesse período. E aí você tem as oligarquias, os grandes coronéis nos seus redutos, né? Dando sustentação aos governantes, aos políticos, né? Essa semana nós tivemos lá na UFSB, né, que é a sigla da nossa universidade,
O filho de Anísio Teixeira, grande educador, Anísio Teixeira, uma pessoa extremamente importante para a educação no Brasil. E aí ele, obviamente, era filho de uma família dessas famílias de coronel que mandava na região ali de Caetité. E aí você percebe, quer dizer, Anísio Teixeira foi secretário de Educação na Bahia com 24 anos, e o irmão dele foi secretário no mesmo governo com 23 anos. Um secretário de Infraestrutura e outro secretário de Educação. Sem desmerecer Anísio Teixeira, reconhecendo toda a importância que Anísio Teixeira tem para a educação brasileira, mas claramente é um coronel que define quem vai ocupar que cargo e onde vai e quem manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era assim que funcionava essa república inicial. E aí nós vamos para 1930, começa a ter a industrialização no Brasil, o processo de aglomerados urbanos ampliados, porque você começa a ter saída da economia, e eu vou deixar essa parte de economia certamente para Sérgio Gabrielli, que ele tem muito mais condições de fazer essa análise do que eu, né? Não tenho nenhum conhecimento na área da economia para falar sobre isso, mas começa a ter quer dizer, a economia que era fortemente pautada na agricultura, na questão agrícola, passa a ter um pequeno respiro aí, começa a ter a questão dos aglomerados urbanos e começam a surgir os primeiros movimentos, sindicatos e por aí vai, mas timidamente ainda, né? E aí começa, nós temos 30 e nós vamos para o Estado Novo, ditadura Vargas, e passam alguns anos, e aí a gente sai o Estado Novo, o Vargas é deposto, começamos a Quarta República chamada, ou seja, em 1945 inicia a Quarta República. 89 para 45 dá, sei lá, 60 anos, não, menos. Em torno de 50 anos nós já estamos na Quarta República. Já tivemos vários golpes, várias tentativas, presidentes depostos e colocados no lugar, enfim, quer dizer, em 40, 50 anos nós tivemos vários momentos de instabilidade. Aí nós chegamos em 1945, temos aí o presidente eleito e tal, enfim. Chegamos em 1964, aí veio a ditadura militar. E aí, novamente, o Brasil é interrompido no seu processo de construção política, de construção das suas bases sociais. Vem a ditadura e vem 1985. Aí nós inicia o processo de redemocratização e em 85 nós temos um presidente civil eleito, ainda não diretamente pelo povo, mas já um presidente civil. E nós iniciamos aí esse processo que nós chegamos aqui hoje. Ou seja, durante dos 36 presidentes que nós tivemos no Brasil, só 12 eleitos terminaram seus mandatos. Isso na primeira parte, no início da República. Em 126 anos, desde 1930, por aí, não. Em torno disso, nós tivemos apenas 5 presidentes eleitos e que terminaram seus mandatos, em 126 anos. Aí nós temos eleitos que terminaram mandatos: Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, Lula, 2 mandatos, e Dilma, 1 mandato, e foi novamente interrompido. Então o Brasil tem uma instabilidade extrema, é uma fragilidade, foi interrompido e ficou por isso mesmo. A gente está vendo os movimentos no Chile hoje, o que está acontecendo, a questão das pessoas que estão começando a se cansar de como está hoje a economia chilena. Então, assim, eu quis fazer esse preâmbulo, colocando essas questões, para a gente entender um pouco por que nós temos essa fragilidade e por que as nossas instituições são tão frágeis, porque elas foram feitas para ser frágeis mesmo, E aí a gente chega nesse momento atual, dessa nova república que nós chamamos, que alguns historiadores já começam a dizer que a nova república terminou com o golpe no governo Dilma, e aí agora a gente já vai ter outra coisa, que eu não sei exatamente o que mas enfim. E aí essa construção desse Brasil, dessa nova república, ele vem acompanhado de uma fragmentação partidária extrema. E essa fragmentação partidária é extremamente importante para as elites. Por quê? Porque a fragmentação partidária, ela tira do eleitor a capacidade de distinguir quem é quem. Ela tira do eleitor, eu tenho Novo, PP, Podemos, Rede, Solidariedade, PSC, e por aí vai.
E aí, como você identifica quem é quem? As diferenças, às vezes, entre esses partidos mais à direita são tão mínimas e tão pequenas que você não consegue identificar exatamente qual é a diferença entre eles. Né? E isso é grave porque você cria... Além disso, tem para o presidente eleito, né, a dificuldade de você ter uma frente parlamentar mais ampla de apoio, de sustentação àquele governo, e a necessidade de se fazer as famosas alianças, que a gente conhece muito bem na política brasileira como funciona. Então essa é uma questão que eu acho que fez com que a gente criasse essa fragilidade política que nós temos, e nós nos acostumamos a essa fragilidade política, e isso é algo corriqueiro. E aí nós dizemos aqui a questão de que o Brasil, as pessoas são muito tranquilas, e isso interessa muito a elite, né? Essa questão de você não ter força política na população, de você não reconhecer nos políticos, né? E aí a gente costuma falar muito que político é tudo igual. É tudo a mesma coisa, tanto faz votar em um como outro, então eu vou votar naquele que me dá algo concreto, né, que consegue resolver meu problema da minha casa, que consegue arrumar um emprego para o meu filho, porque como são todos iguais, não faz diferença, então eu vou votar naquele que vai me dar a vantagem imediata. Essa é a cultura que nós estabelecemos nesse país. Né, e isso faz com que a gente tenha um congresso que a gente tem hoje. Né, congresso que nós tivemos ao longo do tempo, na verdade, não é só hoje. Né, hoje a coisa está muito mais grave, muito mais complicada, porque hoje nós saímos do patamar da civilidade. Nós saímos do patamar da civilidade hoje, então nós tivemos todas essas questões, a época da ditadura e tudo mais, mas hoje nós estamos num patamar em que conquistas básicas que nós tivemos ao longo desse tempo, ela corre sérios riscos, né? A gente está vendo isso, o conservadorismo, a questão de intolerância, né? Se fala sobre a questão do patrulhamento ideológico da esquerda, mas hoje a gente está vendo, eu tenho um colega agora, né? E certamente o fato de eu estar aqui fazendo essa palestra certamente vai me gerar algumas dores de cabeça junto ao MEC, não tenho dúvidas disso, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que estava cotado para assumir um cargo no MEC agora, um colega de uma outra universidade, e foi vetado o nome dele porque é do Facebook, ele falou em alguma coisa lá que, não, enfim, não dá. Então, estamos nesse nível, né, de patrulhamento, tá? E aí a gente tem vamos pegar o período do governo PT, em que nós tivemos avanços muito significativos do ponto de vista social. Eu acho que foi o período em que nós tivemos o maior avanço social desse país, assim, que conseguimos um patamar de conforto, de bem-estar e de voz para os movimentos sociais de uma forma mais, digamos assim, tranquila. E o que acontece? Isso também foi um equívoco, não é um equívoco, eu diria que não foi, porque muita gente diz assim, porque o PT, quando estava no governo, acabou cooptando os movimentos sociais, e os movimentos sociais se colocaram como governo. Não é isso, eu acho que os movimentos sociais nunca tiveram tanta abertura e tanto espaço político para atuação, que isso fez com que muitas vezes a gente se descuidasse de se manter firme e forte na defesa das questões inerentes a cada movimento social. Então eu acho que esse é um problema que nós enfrentamos durante esse período, porque é como se diz assim, eu falando agora do que eu entendo, que é a universidade, a gente teve o REUNE, né, a expansão do ensino superior, e a expansão hoje se diz assim, mas teve problemas, teve falta de planejamento, teve isso. Era um momento em que nós vínhamos de uma sangria tão grande, que a universidade não tinha dinheiro para absolutamente nada, que quando chegou aqueles recursos, todo mundo saiu assim, ai que maravilha, vamos lá, vamos fazer. Pode ter tido falta de planejamento? Pode, nesse afã de fazer as coisas, mas foi um movimento extremamente importante para o Brasil, né, essa expansão de ensino superior no Brasil. E aí, nós chegamos na questão... os avanços sociais que a gente conquistou nesse período, eles começaram a incomodar muito. E aí eu vou fazer uma questão aqui que eu sempre falo. A gente tem uma questão que é a classe média. A classe média ela tem um medo muito grande de se aproximar muito de quem está lá embaixo. Ela não vai conseguir jamais chegar onde está lá em cima, porque não dá, né? A classe média não vai chegar a ser a elite do dinheiro. Quando eu estou falando da elite do dinheiro, eu não estou falando no cara que tem uma casa ali em Alphaville, não. Eu estou falando da elite do dinheiro, aquela que detém 1% de todos os recursos que nós temos no país. Estou falando dessa elite, não estou falando da elite que consegue comprar uma casa num condomínio de luxo.
Tá? Essa é a classe média, né? Média mais cima vai para Disney, exatamente. Então ela tem um medo muito grande, né, dessa coisa de se aproximar muito. E quando você começa a ter no Brasil a ascensão social de muitas dessas pessoas que eram esquecidas e eram invisibilizadas na verdade, isso começa a meio que dar um certo medo para essa classe, assim, e agora eu vou me distinguir como, afinal? Quando eu começo a ter muitas universidades nesse país onde o filho da empregada da sua casa está sentado do lado do seu filho no banco da universidade, isso também causa um certo... E aí, como é que eu vou me diferenciar agora? Né? Isso é que me diferencia. Meu filho poder ir para a universidade, eu poder ter uma casa melhor, eu poder ir para a Disney uma vez por ano, ou duas vezes, uma vez a cada 2 anos. Enfim, essas questões começam a dar um certo incômodo, né? E aí a gente começa, e obviamente... trabalhando a grande mídia, enfim, todos nós conhecemos essa história da desconstrução que foi ao longo de todo o período do governo PT, a desconstrução que foi isso, né? E assim, hoje nós chegamos nesse momento em que essa desconstrução chegou num extremo tal que hoje estava tendo um vídeo, a gente estava vindo de carro, hoje tinha um vídeo dessas fake news aí, que estava sendo distribuída por uma deputada, que coloca uma conversa entre Maduro, Lula e Evo Morales, eu acho, né, nas Farc, né, e agradecendo aos companheiros, fulano, quer dizer, claramente um vídeo falso, mas que circula pelo mundo afora, e pelas cabeças, né, e isso constrói todo esse imaginário, e isso foi feito ao longo, a gente agora está na fase aguda das fake news, mas isso foi construído ao longo de todo o tempo, essa desconstrução de tudo que se fazia a respeito da melhoria de qualidade de vida, do empoderamento dos movimentos sociais, dos movimentos, né? Então isso nos fez chegar aqui nesse momento e aí a gente fica atônito dizendo assim, e agora o que a gente faz? Né? Porque a gente não estava acostumado a ter isso, não estava acostumado a ter essa liberdade, não estava acostumado a ter governos que se preocupassem com a questão social, que investissem nessa questão social, que se preocupassem com as pessoas que vive nas periferias das cidades e do campo, enfim. Então, de repente, isso veio um corte, novamente um golpe, e a gente volta a uma situação muito pior do que era antes. Né? Muito pior porque hoje nós temos uma dificuldade enorme, inclusive na própria organização desses movimentos. Há um sentimento meio de desesperança, e eu acho que um evento como esse é exatamente para que a gente se fortaleça e dizer assim, nós não podemos desistir, nós não podemos... pensar que isso está dado e que é isso mesmo, mas a gente percebe que a gente teve vários momentos de altos e baixos e vamos continuar tendo. Esse é o mundo, né, que está aí colocado, em alguns países mais, outros menos, mas é o que está colocado na vida política, econômica dos países e das populações mundiais, né? E aí eu chego no momento atual com relação a hoje, aí eu vou focar um pouco mais no que eu conheço, como eu disse, né, que é a questão da universidade, como um exemplo do que a gente tem hoje em termos de riscos, né? A universidade é apenas um exemplo, a gente tem muitos outros. A gente está vendo aí a questão do derramamento de óleo, a questão do rompimento da barragem do Brumadinho, a questão da Amazônia, uma série de eventos que estão acontecendo nesse país que a gente parece que assim, o derramamento de óleo, aí você, ao invés de você se preocupar com a questão em si, com o problema que está colocado hoje para nós, a gente se preocupa em dizer, não, foi da Venezuela, foi do... Não interessa, pouco importa. O que importa é que a gente precisa resolver o problema que está colocado. Né? Precisamos resolver o problema. E se dá muito menos atenção ao problema em si e muito mais a criar o fato de que há alguém por trás disso que está fazendo acontecer essa coisa. E aí esse alguém, certamente, é alguém que está mais à esquerda. Né? Certamente, porque você não pode parar a desconstrução por aí. A gente tem que continuar no processo de desconstrução, porque senão daqui a pouco as pessoas começam a dizer, peraí, não é bem assim, né? Eu estava acreditando que era isso, mas não é bem assim. Então, esse processo não pode parar, né? E aí a gente tem, pegando como exemplo, a Universidade Brasileira. Desde que o governo assumiu, a questão da universidade foi colocada, vocês viram, acompanham pela mídia aí, como está feito hoje a falta de respeito, a falta de interesse, a falta de tudo, né, relativo à questão da ciência e tecnologia, do conhecimento da educação nesse país. As universidades têm sofrido muito, né, a gente passou esse ano assim,
Eu digo passou porque estamos chegando no fim de ano, daqui a uma semana a gente termina, 2 semanas, a questão de pagamentos dentro das universidades. O ano do recurso financeiro termina, efetivamente, e nós passamos um ano com a corda no pescoço, como se costuma dizer. Né? E aí a gente percebe que a educação nesse país sempre foi algo deixado em segundo plano. E por quê? Por que o Brasil é o país mais tardio a ter universidade? A primeira universidade das Américas, eu estou falando incluindo a América do Norte, foi a Universidade de São Domingos, que foi fundada em 1531. O Brasil, a primeira universidade, enquanto universidade, aconteceu em 1911. Tinham escolas de direito, de medicina, de engenharias, já existiam, agronomia, mas a universidade a primeira foi criada em 1911, ou seja, a primeira Universidade das Américas de São Domingos foi em 1531. Por que o Brasil criou a universidade tão tardiamente? Porque não interessava, porque a elite podia mandar seus filhos para a França, para a Europa, para fazer seus cursos, e isso não interessava. Essa massa que está aqui não precisa de educação. Não precisa de educação porque ela está aqui para servir a esses senhores, né, que estão colocados aí. E essa lógica permanece. Hoje a gente tem muitas universidades e a gente ouve falar que para que a gente precisa de tanta universidade? Também botaram a universidade num lugar onde não tem nem gente, na Amazônia, em lugares remotos da Amazônia, não tem nem gente. Eu não sei o que se entende por gente, mas é um local onde não tem nem gente. O que é isso? Né? Tem índios lá, indígenas, né? Não é gente? Né? As pessoas que estão lá, por menor que seja o aglomerado urbano que tenha, não precisam, e a gente sabe das dificuldades de deslocamento, e aquelas pessoas estão condenadas, se não tiver uma universidade lá, a nunca ir para uma universidade, ou só aqueles que podem sair e ir para um grande centro, e certamente não são todos que podem fazer isso. Então, essa é uma questão, e aí a gente coloca, e por que a universidade não é interessante? Né? A questão da educação, do conhecimento. Nós somos hoje, acho que é a 8ª economia, nós já estamos, né, nesse momento. Estávamos na 6ª, mas aí agora parece que já estamos descendo, parece que já vamos passar para a 9ª agora, estávamos na 8ª, vamos passar para a 9ª. O Gabriel pode falar melhor sobre isso, mas nós temos a 6ª economia e nossas universidades estão na 13ª posição na produção de artigos científicos e tudo mais. E nós ocupamos a 76ª posição na produção, na criação tecnológica e inovação. Por quê? Porque nós trabalhamos na lógica de copiar, a gente não precisa criar. Né? A gente ouviu de não vou citar o nome, eu citar a pessoa, mas assim, a gente ouviu recentemente uma fala de alguém do governo colocando que um torneiro mecânico, um eletricista, um encanador não fica sem emprego, um doutor fica sem emprego. Então a gente precisa muito mais de encanadores, não precisa de doutores no Brasil. Eu não preciso, porque eu preciso de meia dúzia de pessoas que vão ocupar os grandes cargos nas empresas, os CEOs da vida, e o resto não precisa ir para a universidade, porque eles são massa de trabalho, braçal, manual, enfim. É isso que a gente precisa no Brasil. A gente não precisa de desenvolvimento científico e tecnológico, porque isso a gente compra lá fora. Né? Então, é uma questão de que a educação ela não está como prioridade nesse país, exatamente porque ela é o que faz e porque que o ataque às universidades é tão feroz, tão feroz. Né? Eu costumo dizer que nem na época da ditadura, a época da ditadura foi uma época negra no Brasil, uma época difícil, mas nem lá a gente teve a universidade tão desclassificada, desqualificada e atacada como a gente tem hoje. Não teve nenhum momento a universidade sendo tão atacada como está hoje. E aí, isso por quê? Porque além de nós termos hoje um momento político em que o neoliberalismo está assim, com toda a vontade e todo o gás para fazer as mudanças, e chegaram com muita, digamos assim, pressa em fazer as mudanças, privatizações em massa, enfim, do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do conservadorismo moral. Né? A gente hoje, os movimentos correm risco, a gente tem as populações LGBT correndo riscos, quer dizer, daqui a pouco nós vamos estar usando burca. Nós vamos estar usando burca se a gente continuar nesse ritmo. Certamente, não esqueçamos do Irã. Não esqueçamos do Irã, foi extremamente rápido. Irã era um país extremamente avançado e moderno. E se transformou no que é o Irã. Né? Então isso é possível que aconteça, a gente precisa estar atento que isso é possível. É possível porque se a gente não se fortalecer, né, não nos fortalecermos entre nós, não começarmos a discutir essas questões de forma bastante competente e com muita garra e muita vontade de fazer a diferença, nós vamos, de fato, chegar num ponto em que a gente
vai ser muito difícil o retorno. Não digo que não tenha, porque nada é definitivo nesse mundo, mas que vai ser muito difícil a gente retornar ao ponto que nós estávamos. Nós já tivemos muitas perdas, já tivemos várias questões que estão colocadas hoje no Brasil que a gente já perdeu, né, já perdeu de fato, e se a gente não... E assim, eu tenho visto, por exemplo, dentro das nossas instituições, das universidades, uma espécie de desânimo. Eu não sei se isso está acontecendo no geral assim, no Brasil, mas me parece que há um certo desânimo, porque me parece que as pessoas estão naquele momento de dizer assim, a gente estava vindo, e isso foi aquilo que eu repito, aquele momento de respirar, né? A gente olhando para trás na história do Brasil, esse momento que nós vivemos nos últimos anos, aqui, logo depois, após a ditadura, nos governos, mesmo no governo Fernando Henrique já começa um pouco ali, uma mudança no sentido de mais liberdades. Obviamente a gente estava saindo de uma ditadura, e principalmente nos governos PT, que foi um grande movimento social, que fortaleceu bastante os movimentos, né, no sentido de ter mais voz, vamos dizer assim. Mas isso tem uma questão que também, por outro lado, fez com que você desaprendesse a luta com um inimigo mais imediato, não, mais definido, que está na sua frente ali. De repente esse inimigo chega e a gente... Então, mas eu acho que esse é um momento. Eu considero, sinceramente, eu sempre costumo dizer que eu sou muito otimista. Eu sempre fui muito otimista, né? A gente veio de uma família, né? Isabel é minha irmã, não sei se vocês sabem, mas é minha irmã. Nós viemos de uma família extremamente pobre, né? Nós morávamos em Itabuna, onde atualmente eu moro, né? E fomos para lá quando nós viemos de Itabuna para Salvador quando eu tinha 15 anos, né? O pai, mãe e os 6 filhos, porque meu pai não tinha emprego lá em Salvador, em Itabuna, e aí acabou vindo para cá, para Salvador, para estudar, arrumou um emprego e veio morar aqui em Salvador. O que foi a nossa glória, porque se não fosse isso, certamente nós não estaríamos aqui hoje, porque se nós tivéssemos continuado em Itabuna não tinha universidade, né? Tinha uma escola, uma faculdade que era paga, e certamente meu pai não ia ter condições de pagar, e nem tinha ter condições de nos mandar para estudar em Salvador, que era a universidade mais próxima que tinha, que era a Federal da Bahia. Então nós viemos para cá. Então, com esse histórico de vida, eu sou muito otimista, né? Nós morávamos numa casa aqui no bairro do Uruguai, próximo dos Alagados, que toda vez que chovia, nós ficávamos já na expectativa que nós íamos ter que acordar de madrugada e ficar em cima da cadeira porque a casa alagava. Então, toda vez que chovia, aí nós fomos morar numa casinha bem pequena, em Nazaré, quando a gente conseguiu sair dessa casa que alagava, e aí era uma casinha pequenininha, que tinha 2 quartos, para o meu pai, minha mãe e os 6 filhos. E aí a gente era a maior felicidade do mundo, mesmo naquela casa desse tamanho, porque chovia de noite, era a melhor coisa. Quando chovia, a gente não molhava, a gente ficava com um sono maravilhoso, sabendo que a gente não ia ter que acordar de madrugada com a chuva, com a água, com a casa alagada. Então, por isso eu sou muito otimista, né? E eu acredito muito que esse é um momento em que nós estamos meio atônitos ainda, meio tentando achar como que a gente vai lidar com essa situação, mas eu acho que a gente vai achar como lidar com essa situação. E eu acho que um exemplo, eventos como esse nos mostram que tem pessoas querendo discutir, querendo tratar dessas questões e querendo pensar como que nós nos unimos para trabalhar, para reverter esse quadro tão difícil que nós temos hoje no Brasil, né? Eu acho que nós temos também um problema que é o fato, né, a questão econômica hoje, que é o posto do Sérgio, o Gabriel certamente vai ponderar sobre essa questão. Eu não vou entrar nessa questão, mas é uma questão que hoje as pessoas estão sem emprego, né, isso tudo gera fragilidades, porque quando você tem comida na mesa, certamente você se sente mais fortalecido. Quando você não tem comida na mesa, o seu primeiro ato, o seu primeiro movimento é de buscar sanar esse problema básico, que é botar comida na mesa. E isso é um momento também que é muito arriscado para a gente, porque a gente está nisso. As comunidades mais periféricas estão começando a enfrentar situações de falta de comida na mesa mesmo, né? Falta de trabalho. E isso é algo que enfraquece demais o engajamento das pessoas nos movimentos sociais, né? Nós temos, a gente agora, por exemplo, eu estava hoje de manhã vendo a questão do óleo aqui. Muitas populações desses locais atingidos vão ter problemas. A gente tem um pessoal marisqueiro, um pessoal que trabalha, que vive da pesca e do turismo, que certamente vai estar prejudicado com todo esse problema. Então são uma série de situações. Então a gente percebe que
todo esse movimento de você empobrecer, enfraquecer as pessoas, isso é todo um conjunto de coisas que é feito para que a gente se mobilize. A gente se mobilize e a gente comece a pensar na nossa sobrevivência básica e deixe a questão política, a questão das reivindicações das nossas necessidades como um segundo plano, porque eu preciso primeiro estar vivo para depois lutar. Mas eu acho que agora a gente está numa situação em que a gente tem que estar vivo e lutar ao mesmo tempo, lutar pela sobrevivência e pela melhoria das condições de vida do nosso país, para que a gente possa trabalhar na perspectiva de retomar o que a gente perdeu, né, que era aquele crescimento. E olha que a gente não tinha nada consolidado ainda, né? A gente percebe agora que a gente não tinha consolidado. Isso aí foi um piscar de olhos, a gente teve uma eleição e foi tudo por água abaixo, né? A gente teve um golpe, né, numa presidente que foi eleita, claramente, um golpe, e isso passou e a gente está aí, né, a partir disso. E isso mostra um pouco dessa desesperança, né? Como é que a gente consegue fazer uma eleição, né? A gente, certamente muitos de nós aqui trabalhamos e fizemos, né, nossos movimentos durante o período eleitoral, mas nós permitimos, eu não sei isso, mas assim, aconteceu, né, da gente ter um governo que a gente tem hoje, e acredito muito que a gente tem que estar com essas coisas muito claras na nossa cabeça para que a gente não comece a fazer análises né, de teoria de conspiração ou coisa do gênero. Isso é uma construção social brasileira mesmo, e a gente precisa entender isso para que a gente possa saber como se colocar e como se posicionar diante desse fato que depende única e exclusivamente de nós, né, nos nossos mais diversos ambientes em que a gente atua, em que a gente vive, com quem a gente dialoga. Precisamos estar muito atento a essa situação para que a gente não caia na desesperança e na falta de perspectivas, né? Eu acho que perspectivas sempre existem. Nós temos um país que, inclusive eu estava lendo agora algumas coisas, pensando no que eu ia falar aqui, e aí a gente vê, por exemplo, nosso hino nacional, né, que foi criado lá ainda no Império, vangloria muito a questão das belezas naturais do Brasil. Então me parece que a gente não vive só disso, né? A gente vive de gente, de fortalecimento social, a gente vive de ter um país em que a gente possa andar na rua e não invisibilize as pessoas, né? Porque a gente faz isso, a gente anda na rua e vê uma pessoa dormindo na calçada, e hoje tem aumentado bastante as pessoas dormindo na calçada, né? Eu estive esses tempos em São Paulo e fiquei alarmada com uma paulista, tem muita gente dormindo na rua, coisa que a gente não via há algum tempo, né? Eu me lembro de uma questão que, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava fazendo doutorado, minha filha tinha 2 anos quando nós fomos para lá, e nós voltamos, ela tinha 7 anos, nós ficamos 5 anos lá, ela tinha 7 anos. E aí eu me lembro que ela ficava, a gente saía de carro às vezes com ela, aqui em Salvador, né, eu morava aqui em Salvador na época, e ela chorava, ela queria levar todo mundo que ela via na rua, porque ela nunca tinha visto pessoas pedindo na rua, porque a gente morava numa cidade pequena, nos Estados Unidos ali, era uma cidadezinha aquela bem arrumadinha e tal, enfim, e ela nunca tinha visto. E aí ela saiu com 2 anos daqui, veio uma vez só, assim, rapidamente, nós vimos quando ela tinha 4 anos, a passeio, e depois voltamos, e ela voltou aos 7, e ela chorava muito, porque ela via aquelas pessoas na rua. Quer dizer, ela não estava acostumada a ver aquilo, nós já nos acostumamos a ver isso, então isso não nos incomoda mais. Nós não choramos, nós não nos entristecemos quando a gente vê pessoas dormindo na rua. A gente simplesmente passa e vai, né? Então esse é o tipo da coisa que eu acho que a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque a gente fala muito da questão da solidariedade, da fraternidade, mas a fraternidade não é só com o Sérgio que está aqui do meu lado, nem com a Cris que está aqui do meu lado, mas a fraternidade é com todo mundo, inclusive com quem está deitado no chão na rua na hora que a gente passa. Então eu acho que é um pouco esse espírito que eu queria, e essa mensagem que eu queria deixar, e agradecer mais uma vez pelo convite, né? Estamos aí para trabalharmos juntos para que esse país comece e continue a ser o que ele vinha se propondo há algum tempo atrás, que foi interrompido. Tá? Muito obrigada.